Olá, você sabe o que é um mediador da aprendizagem? Você já parou para pensar nisso? Se o mediador da aprendizagem é o mesmo professor regente, nós vamos trazer essas informações sobre educação inclusiva e o professor mediador. Bom, o professor mediador não é o mesmo professor regente, aquele que toma conta da turma inteira. O professor mediador é aquele profissional designado para trabalhar com uma criança ou o seu público, de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, desde deficiência intelectual, deficiência, seja o autismo, seja síndrome de Down. E esse profissional é designado para trabalhar com um aluno, com um estudante que apresenta uma deficiência, ou até mesmo aquele estudante que apresenta algum tipo de transtorno da aprendizagem. Desde que haja uma necessidade, esse profissional também é designado para trabalhar com ele, para dar todo o suporte pedagógico e auxiliar o professor regente, que é o professor da turma. Claro que o professor mediador, ele não trabalha isolado, ele não vai trabalhar sozinho, ele vai trabalhar em parceria com o professor regente, que é o professor da turma, vai trabalhar em parceria com a família do estudante ou dos estudantes, como também esse profissional vai trabalhar em parceria com os profissionais multis, que são aqueles profissionais especializados, que vai entrar o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o psicólogo. Então, esse profissional tem que trabalhar em interlocução com esses outros profissionais para que assim possa ter um melhor rendimento no aprendizado do estudante, que é o foco. Claro que esse profissional, esse mediador, não vai trabalhar com uma criança específica. Uma vez que ele está na sala de aula, ele pode auxiliar e deve auxiliar outras crianças que vão precisar dos seus serviços. Ele não vai ficar somente focado naquela criança. Claro que dependendo dos sintomas, se forem graves, ele vai dedicar mais atenção àquela criança ou àquele estudante que tem uma deficiência. Porém, se não for uma situação grave, ele deve auxiliar o professor com outras crianças, incluindo nas adequações pedagógicas, porque ele deve trabalhar no sentido de remover o máximo de barreiras possíveis para o melhor rendimento desse estudante. Quer saber mais? Fica ligado com a gente e até a próxima! Qual o pré-requisito para ser um mediador da aprendizagem? Basta ter boa vontade? Basta gostar de crianças? Não. Muitas pessoas têm me perguntado: professor Eliseu, como eu faço para ser mediador? Eu gosto de crianças, eu gosto de brincar, de interagir. Isso já é um pré-requisito? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque existem algumas leis que regem o processo educacional inclusivo. Então, o que acontece? Por exemplo, nós estamos em Rio Branco. Em Rio Branco, nós temos uma legislação estadual e municipal. A nossa legislação estadual diz que o primeiro passo para o pré-requisito é a pessoa ter concluído o seu ensino médio, magistério, e ter um curso na área da educação especial, ou seja, um curso na área do professor mediador da aprendizagem, na educação inclusiva, com no mínimo 180 horas de carga horária. Por quê? Porque a pessoa deve ter no mínimo uma formação para entender os processos que regem a educação especial, ou seja, quais as atribuições do professor mediador, qual a ética, quais são as adequações pedagógicas, quais são as adaptações necessárias para o tipo de deficiência específica. No município também, o município de Rio Branco trabalha com o professor P2, que é aquele professor graduado, licenciado. E a legislação municipal diz que o pré-requisito é você tem que ter uma licenciatura, uma pós-graduação na área da educação inclusiva de no mínimo 360 horas, reconhecida pelo Ministério da Educação, ou um curso de formação continuada na área da educação especial, para que você tenha os pré-requisitos para concorrer uma vaga, seja numa escola pública ou numa instituição privada.
Então percebemos que esses são alguns do pré-requisito. Depois nós vamos entrar no outro requisito, que é o amor e a competência. Porque você deve ter amor, mas também deve ter competência para lidar com aquela situação. Porque se você não tiver a competência necessária, ou seja, os conhecimentos necessários para lidar com as situações específicas que vão ocorrer durante o processo escolar, você não terá condições mínimas de lidar com a criança. Por exemplo, se a criança se machuca, se a criança é hiperativa, se a criança tem uma necessidade específica de adequação pedagógica. Então você tem que ter um mínimo de conhecimento técnico, né, sensibilidade, para poder dar esse feedback para que o processo de aprendizagem e desenvolvimento do estudante não seja prejudicado. Então, amor, competência e um curso de formação continuada na área ou uma pós-graduação é o pré-requisito para você ser um mediador da aprendizagem. Hoje eu estou aqui para responder mais uma pergunta sobre mediação no âmbito escolar. Quando o mediador é necessário na escola? Bom, o mediador da aprendizagem, ele é necessário quando existe um estudante ou um acadêmico que apresenta algum tipo de deficiência, ou seja, alguma desvantagem a longo prazo, que está se apresentando como barreira para o seu desenvolvimento, seja na escola ou na academia. Nesse sentido, essa pessoa que apresenta essa deficiência ou algum tipo de transtorno, como o TDAH e a comorbidade da dislexia, porque 10% das pessoas que são diagnosticadas com TDAH apresentam dislexia também de leitura. Quando isso for um obstáculo, e a legislação é bem clara, que quando houver a necessidade, então a escola encaminhará uma solicitação para a secretaria para que esse mediador venha para a escola para auxiliar essa pessoa no seu processo de escolarização. Aí a pessoa pergunta, então só de ser deficiente já dá o direito de ter um mediador? Não, existem dois tipos de avaliação. Existe uma avaliação clínica, que é quando o médico, neurologista, ou psiquiatra, ou neuropediatra, avalia a criança e percebe que realmente tem necessidade, então ele dá um laudo, coloca o CID da doença ou da deficiência e coloca lá que existe uma necessidade de um acompanhamento por um mediador. Esse é um primeiro passo, uma avaliação clínica. O segundo passo é a avaliação pedagógica comportamental, onde uma equipe será designada para avaliar a necessidade, se essa pessoa realmente precisa desse mediador. Porque o fato da pessoa ter um laudo não significa que ela já tenha direito automático ao mediador. Tem que ser avaliado. Se ela está com um bom rendimento, está indo bem na escola, então não tem por que colocar um mediador, do contrário, o mediador será apenas um amuleto. Mas se a equipe escolar avaliar que essa pessoa precisa do mediador para auxiliá-la nesse processo de ensino-aprendizagem, com certeza ela terá direito. Então, sempre que houver uma necessidade do ponto de vista clínico e pedagógico da deficiência, a pessoa terá um mediador de aprendizagem. Hoje é 2 de abril de 2023 e eu quero falar rapidinho com você sobre autismo e conscientização. Se você não me conhece, eu sou Eliseu Melo, analista clínico com especialização em psiquiatria e saúde mental. Veja que para se trabalhar o autismo ou qualquer tipo de inclusão, nós precisamos passar por algumas situações fundamentais dentro do campo do conhecimento, que é a informação e a conscientização, pois a conscientização trará um despertar de nossa sensibilidade. E o primeiro passo para construirmos uma sociedade sensível, consciente e esclarecida, nós temos que passar pela compreensão e o acolhimento.
Vou lhe dar algumas pistas sobre o autismo nesse aspecto de conscientização. Vou lhe dar 3 pistas. Primeira, autismo não é uma doença. É uma condição que altera o desenvolvimento do padrão da linguagem, a interação social, processos de comunicação e do comportamento social do sujeito. O autismo não é uma doença se considerarmos a definição de doença como uma enfermidade. Ou seja, a palavra doença geralmente está associada ou traz consigo no seu bojo um significado pejorativo ou negativo, no sentido de interpretarmos como uma fragilidade física, contágio ou até mesmo um risco de morte. Mas no autismo não existe essa questão de contágio. Por quê? Porque é uma condição genética. A pessoa já nasce nessa condição de autista. O segundo ponto é: autismo não tem cara. Veja, a conscientização do autismo, ela começa quando nós entendemos a diversidade desse espectro. Por isso, é importante que tenhamos em mente que cada autista é singular. Cada um tem a sua particularidade. Ou seja, alguns até podem, de maneira aparente, apresentar um comportamento cotidiano ou típico. Como muitos falam, um comportamento normal. Mas não é bem assim, um comportamento normal. É um comportamento típico ou convencional. E o que isso significa? Isso significa que mesmo que a pessoa tenha as habilidades sociais de se comportar, de se vestir, de se alimentar, o processo de higienização já seja desenvolvido pelo sujeito, não significa que ele não seja autista. Mas quando algumas pessoas observam isso, alguns, de maneira equivocada, por não conhecer o assunto, dizem: nossa, fulano nem parece autista. Mas veja, o autismo não tem cara. Por outro lado, existem sim alguns autistas com sintomas mais graves e que podem ser reconhecidos de maneira convencional pela sua postura corporal, porque alguns se comportam de maneira diferente quando os sintomas são mais graves. Como? Como eu já disse, postura corporal, pela expressão facial, alguns apresentam estereotipias ou comportamentos de alguém que tem algum tipo de comprometimento intelectual, e aquele que tem um olhar mais clínico irá perceber esta condição. O terceiro ponto é: nem todo autista é um gênio. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas me perguntam, e já ouvi várias pessoas falando também sobre isso. Algumas pessoas até quando recebem um diagnóstico ou compartilham com alguém um diagnóstico: recebi um diagnóstico, meu filho está nessa condição de autismo. Aí alguns se perguntam: tá, ele tem alguma habilidade? Outros dizem: eles vão desenvolver alguma habilidade genial? Ou então ele tem um traço de genialidade? Qual é a habilidade dessa criança? Veja, embora, em certa medida, alguns autistas tornem-se muito eficientes em uma determinada área, isso não significa que seja a maioria. As pesquisas têm mostrado a cada dia que eles são a minoria. Por exemplo, apenas 10% das pessoas com um nível de altas habilidades com o espectro do autismo são 10% apenas. Então veja, não devemos olhar para essas pessoas apenas apontando pelas habilidades, ou seja, esperando que todos sejam habilidosos em determinada área, porque isso não vai acontecer. Por outro lado, também não podemos olhar para eles como pessoas incapazes e que não vão conseguir se desenvolver. Temos que manter o meio termo, pé no chão, e entender que eles são humanos, tão humanos quanto eu e você. Então temos que olhar o autismo além do diagnóstico. Porque eles têm capacidades? Têm. Eles podem se desenvolver? Pode, mas também tem os seus limites, assim como nós. Um dos limites, ou uma das questões que nós devemos
observar principalmente nesse pós-pandemia é a ressaca emocional que afetou a humanidade, bem como as pessoas que estão na condição de autistas. Muitos estão mais estressados, ansiosos, irritados. Então essa questão emocional deve ser levada em consideração, porque eles são seres integrais como nós, compostos de corpo, alma e espírito. E outra, a questão da espiritualidade é um dos elementos fundantes que precisa ser trabalhado também na pessoa que está nessa condição de autismo. Além da espiritualidade, que deve ser trabalhada, a questão emocional também deve ser vista, olhada e compreendida para que depois a gente possa ter condições ou melhores esclarecimentos para trabalhar manejos de comportamento. Não como muitos fazem por aí, faz do manejo de comportamento um adestramento, como se fosse um animal irracional. Não. Temos que trabalhar o manejo de comportamento com conhecimento, responsabilidade, respeito e ética, porque ali está o meu semelhante, o ser humano. E não vamos se iludir que eles dependem 100% da gente, não. Assim como eles dependem da gente, nós também dependemos deles, porque eles são nossos professores. Principalmente para nós, que somos professores, porque eu também sou professor. A gente pode ensinar algumas coisas para eles, mas eles também nos ensinam muito mais coisas sobre a condição deles, dos quais nós não temos conhecimento e ainda estamos aprendendo. Isso, eu quero deixar essa reflexão para você. E se você gostou dessas dicas, quer saber muito mais sobre essas questões emocionais, questões pedagógicas da sala de aula, adquira esse meu trabalho aqui, Depressão com Tendência Suicida. Vou falar sobre depressão, ansiedade, sobre os vários tipos de depressão, ansiedade. É um livro fantástico. E para você que quer trabalhar na sala de aula, também tem um livro fantástico, esse que está aparecendo aqui, Distúrbios da Aprendizagem e Educação Inclusiva, onde eu falo sobre os diversos transtornos do neurodesenvolvimento e também do autismo. Distúrbio de aprendizagem é a mesma coisa de dificuldade na aprendizagem? Não. O termo dificuldades pode estar associado a qualquer tipo de obstáculo encontrado pelo indivíduo no seu processo de ensino e aprendizagem. E eles podem aparecer das mais diversas ordens, como por exemplo, a barreira não está no estudante. Está ligado a elementos externos, como a desnutrição, ausência de motivação, conflitos familiares, baixa qualidade no sono, a deficiência na estrutura da educação, como o quê? Salas superlotadas, professores pouco treinados e sobrecarregados. Esses fatores externos que eu acabei de elencar, eles podem gerar dificuldade no ensino e aprendizado do estudante, uma vez que estão ligados às questões externas. Veja que a barreira não está no indivíduo, mas está ligada a questões externas. Então, são as questões externas que geram a dificuldade no aprendizado. Por outro lado, os distúrbios de aprendizagem estão vinculados ao próprio sujeito, como, por exemplo, um transtorno neurológico ou um transtorno do neurodesenvolvimento, que vai afetar a sua capacidade de receber o conteúdo, processar essas informações ou interpretar, analisar e armazenar essas informações. Nesse sentido, os reflexos dos distúrbios podem ser observados no atraso do desenvolvimento da habilidade da leitura, da habilidade de desenvolver a escrita, a soletração e até mesmo resoluções de questões lógicas matemáticas. Se você gostou dessas dicas e quer saber muito mais sobre isso, adquira esse meu material aqui, esse meu livro, Distúrbios da Aprendizagem. Este livro tem um conteúdo importantíssimo, questões didáticas para professores usar na sala de aula, questões de orientações para os pais usarem como recurso com os filhos em casa, estabelecendo uma rotina, que tem uma rotina para os pais, para os professores, como trabalhar. É um livro fantástico. Você pode adquirir este material comigo e também nas livrarias Pai. Eu quero conversar com vocês rapidinho sobre as comorbidades que acometem as pessoas que nascem na condição de autistas. Eu sou Eliseu Melo, psicanalista clínico,
com especialização em psiquiatria e saúde mental, bem como pós-graduação em o ensino estruturado aplicado à educação de pessoas com TEA. Veja, a pessoa que nasce na condição de autista, ela deve ser respeitada, assim como eu e você. Precisamos avançar, quebrar muitos estigmas, paradigmas, precisamos abandonar crenças velhas, crenças vencidas, entrar em um novo processo de informação, sensibilidade e conscientização social. Porque o autismo não é só ao espectro, se refere a uma pessoa, a um ser humano que tem sonhos, desejos, emoções e sentimentos como eu e você. E precisa ser enxergado nessa totalidade, como um corpo, uma alma e um espírito. Eles precisam de atendimentos psicológicos, terapêuticos, as suas emoções precisam ser trabalhadas, eles passam por situações graves como a gente, eles passam por decepções, agonias, e isso pode levá-los a sérios abalos emocionais, refletindo no seu dia a dia, na vida escolar, na vida acadêmica, na sua interação social e assim sucessivamente. Mas lembre-se, o diagnóstico deve ser feito por um médico, psiquiatra, um neuropsiquiatra, através de exames clínicos, laboratoriais e etc. Pessoas com autismo, eles, como já disse, nascem nessa condição. Essa condição é genética, não transmite para outra pessoa. Não é uma doença, como muitos pensam. Vejam só, e essas pessoas também podem, assim como nós, desenvolver outras comorbidades que devem se olhar com um olhar clínico, com um olhar atento e sensibilizado. Por exemplo, eles podem desenvolver algumas comorbidades. O que é comorbidade? É a associação de duas ou várias doenças que aparecem simultaneamente no mesmo paciente ou na mesma pessoa. Como, por exemplo, a hipertensão e a diabetes. São comorbidades ligadas à obesidade, ou podem estar ligadas à obesidade. A pessoa que nasce na condição do autismo pode desenvolver comorbidades também, como a epilepsia. Não são todos, estou dizendo que pode desenvolver a epilepsia, que são comorbidades, a esquizofrenia. Eles podem ter delírios, alucinações, transtorno estrutural da linguagem. Eles podem desenvolver também transtorno de ansiedade ou fobia social, transtorno no desenvolvimento da coordenação motora, parte mecânica, TDAH. Alguns vão desenvolver o déficit de atenção com a hiperatividade. Alguns também podem desenvolver ou nascer nessa condição de uma deficiência intelectual, ou seja, um transtorno do desenvolvimento intelectual, como no passado a gente chamava de atraso global do desenvolvimento, e também culminar em um transtorno depressivo. Então eles podem ficar bastante ansiosos, quando não conseguirem lidar com determinadas situações, eles podem sim desenvolver depressão, porque são humanos, igual eu é você. Então esse aspecto mental, emocional, social e espiritual precisam ser olhado com maior atenção. Se você gostou desta dica, se inscreve no meu canal, compartilha com os amigos, clica no sininho de notificação para não perder nenhuma novidade e adquire os meus 2 trabalhos fundamentais nesta área. Se você quiser saber mais, é esse que está aparecendo aqui na tela, Depressão com Tendência Suicida, e também Distúrbios da Aprendizagem e Educação Inclusiva. O TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que podem permitir a fluidez, ou a livre fluidez de múltiplos pensamentos, resultando em pensamentos acelerados. E quando não tratado, ou seja, quando não identificado, porque primeiro você tem que identificar, existem muitas pessoas que têm o TDAH e não sabem, então primeiro tem que identificar,
e depois trabalhar. Se a pessoa não identifica, ou seja, não recebe o diagnóstico, não trabalha isso, ele pode sim evoluir ou atrair outras comorbidades, como por exemplo, a autoestima rebaixada, desorganização pessoal, se for um adulto profissional, ele pode gerar ansiedade, descontrole total da impulsividade, a pessoa pode ficar muito desatenta, muito esquecida, pode desenvolver síndrome do pânico e resultar numa depressão. É muito comum pessoas que não fazem um tratamento adequado apresentarem sintomas depressivos. As 3 principais características estão ligadas à desatenção, à impulsividade, inquietude, também conhecida como hiperatividade. Veja, ela vai afetar em 3 áreas principais. No comportamento, a pessoa pode apresentar agressividade, excitabilidade, impulsividade, inquietação e falta de moderação. Na parte cognitiva, a pessoa pode apresentar dificuldade em se concentrar, a pessoa pode ficar muito mais esquecida, pode apresentar pouca clareza em determinadas áreas do conhecimento, e isso pode gerar um prejuízo na aprendizagem, seja escolar, acadêmica ou profissional. No humor também pode afetar o humor, ansiedade, muita excitação, raiva e irritabilidade mental também. E o tratamento? Veja, o tratamento ele vai diferenciar para cada pessoa. Vai ser de acordo com a necessidade, que pode variar desde em sintomas mais graves, a medicação, terapia cognitivo-comportamental, treinamento das habilidades sociais, porque muitos são desajustados, socialmente falando, têm dificuldades para se ajustar às regras, terapia psicoeducacional, fonoaudiologia e assim sucessivamente. Vai depender da necessidade. E se você gostou dessa dica, quer saber mais sobre o conteúdo que eu estou falando, aqui tem tudo isso que eu falei e muito mais. Esse livro é um dos melhores livros de estudo de aprendizagem já publicado no Acre, é de minha autoria. Ele tem aqui orientações pedagógicas para professores trabalharem com os estudantes na sala de aula, orientação para os pais trabalharem com seus filhos também, serem orientados, trabalhar em casa. É um livro fantástico. Basicamente, a diferença entre educação especial e educação inclusiva é o seguinte. A educação especial tem um ensino totalmente voltado para os estudantes com deficiência. Já a educação inclusiva, todos os estudantes, sem exceção, independente de cor ou ter deficiência ou não, devem ter a oportunidade de conviverem e aprenderem juntos. A ideia da educação inclusiva é muito mais abrangente no sentido de não somente garantir o acesso e a entrada dos estudantes nas instituições de ensino. O objetivo é eliminar os obstáculos que limitam a aprendizagem e a participação ativa dos mesmos no processo de ensino educativo. Assim, os objetivos da educação especial são os mesmos da educação inclusiva. O que difere, no entanto, é que no atendimento ou nos atendimentos, na prestação desse serviço, ele será de acordo com as necessidades individuais ou com base na singularidade de cada necessidade do sujeito. Se você gostou, dê o seu like, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Você sabia que a educação especial é uma modalidade de ensino prevista na LDB? Ou seja, é uma modalidade de ensinar. É uma modalidade de ensino diferenciada para pessoas com deficiência. Ou seja, existe um público-alvo para isso. E são as pessoas com deficiência. Não é para todos. Já a educação inclusiva, por outro lado, ela abrange o todo, tanto no aspecto social como no aspecto escolar. Ou seja, a educação inclusiva é para todos. Então a palavra-chave dentro do contexto que engloba a todos
não é educação especial, e sim a educação inclusiva, não o ensino especial. Porque a educação especial, ela depende do processo inclusivo, mas o processo inclusivo não depende de uma educação especial. A inclusão, ela vem primeiro porque visa incluir a todos, e não apenas alguns. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, comenta, dá o seu like, compartilha com os amigos. Hoje eu vim falar aqui para vocês, rapidinho, sobre os 5 princípios da educação inclusiva, que faz parte da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que foi editada pelo Ministério da Educação. O primeiro princípio é: toda pessoa tem um direito à educação. Segundo princípio: toda pessoa aprende, sem exceção. Terceiro: o processo de aprendizado de cada pessoa é individual. Cada pessoa apresenta a sua singularidade. E quarto: o convívio no ambiente escolar deve beneficiar a todos, e não um grupo ou um público específico. E quinto: o ensino inclusivo, ele diz respeito a todos. Quando eu falo a todos, não é apenas aos estudantes. O processo inclusivo é para incluir também os professores, mediadores, cuidadores, coordenadores, gestores, assistentes educacionais, enfim, a pessoa que está ali no portão, as manipuladoras de alimento, as pessoas da limpeza. Então, o processo inclusivo, ele visa incluir todos os personagens que estão envolvidos neste painel do ensino inclusivo. Nesse sentido, todos que estão incluídos nesse cenário precisam dialogar, precisam conversar, precisam ter consciência do que se trata, para que assim possa ser despertado a sensibilidade para um melhor trabalho colaborativo, cooperativo, e não um trabalho individualizado, onde a pessoa fala: esse é o meu aluno, essa é a minha função. Não. Precisamos cooperar uns com os outros, porque não é só aquele estudante que eu estou mediando que eu vou dar atenção. Eu preciso colaborar com o professor regente e com os outros estudantes que ali se encontram. E não só dentro do ambiente da sala de aula, no pátio, na quadra, em todo o ambiente escolar. Isso sim pode ser o início de um trabalho inclusivo. Você já ouviu falar do trabalho colaborativo no ambiente escolar? Pois bem, eu sou Eliseu Melo, sou professor mediador na Rede Municipal de Rio Branco, Acre. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho do que se trata a colaboração no ambiente escolar. Então, do que se trata isso? O trabalho colaborativo tem a ver, primeiro, com a boa vontade de fazer. Segundo, a nossa disponibilidade mental e emocional para interagir com nossos colegas, ou seja, participar do processo educativo para o benefício do nosso público em questão. Ou seja, o professor regente, ele deve estar em diálogo permanente com o professor mediador e vice-versa. O professor mediador não deve ter medo de dialogar com o professor regente, nem o professor regente ter receio de conversar com o professor mediador. E, nesse sentido, os dois estando dialogando, com certeza esta aula, o planejamento vai fluir muito melhor. Além desses dois diálogos, é preciso inserir um terceiro nesse processo, que é o professor da sala de recursos multifuncional, ou seja, o professor do atendimento educacional especializado. Então, esses três precisam estar dialogando para o bem comum, ou para o melhor desenvolvimento do ensino e aprendizado. Mas não é só esses três. Nós temos que ter o professor mediador, professor regente, professor da sala de recurso multifuncional, o coordenador pedagógico. A coordenação pedagógica precisa se apropriar da educação inclusiva e do ensino especial, bem como a gestão também precisa colaborar, entender melhor como funciona a educação inclusiva e o ensino especial, quais são seus públicos, a necessidade. Então, esse regime de colaboração, de cooperação, esse diálogo, esse trabalho em equipe é que vai trazer o sucesso para esta instituição, bem como o nosso público final, os nossos clientes, que são os estudantes. E por que é importante esse trabalho colaborativo? Primeiro, porque facilita o aprendizado, o desenvolvimento
intelectual, comportamental, emocional do nosso público. Segundo, dá maior autonomia a esses estudantes, desenvolve melhor o nosso trabalho em equipe, expande a nossa aquisição de conhecimento, porque nós da escola, os funcionários da escola, desde o porteiro até os manipuladores de alimento, assistentes educacionais, enfim, todos precisam estar envolvidos nesse processo e todos também ganham. Além de aumentar a nossa flexibilidade mental e emocional entre todos envolvidos nesse processo. Então, nesse sentido, se trabalharmos no regime de colaboração, pensando no bem-estar do estudante, no que é melhor para ele, respeitando as suas singularidades, não só pensando, eu sou o professor daquele estudante ou daquele, não, mas pensar num agrupamento, pensar no grupo em geral, para dar assistência para todos aqueles que necessitam do nosso trabalho, com certeza, eles vão continuar avançando e nós também, enquanto profissionais. Mas para isso, precisamos ter uma flexibilidade mental, emocional e colocar em prática as nossas relações interpessoais. Se for o caso, precisamos fazer um curso de relações humanas para melhor dialogarmos com o nosso semelhante. Porque uma das maiores barreiras que eu tenho observado nesses anos que trabalho no âmbito educacional, não é barreira estrutural e não são também as formações. Uma das maiores barreiras é a barreira atitudinal. Então, a nossa atitude pode servir como barreira para o não andamento desse processo, ou seja, para a não produção de um alto rendimento, ou pode também servir como uma via condutora de alto rendimento.